Tá dizendo que estamos ao ali, vivo? Fleck. O quê? Tá ao vivo. Tá ao vivo. O Mais Debate. Estamos ao vivo. Isso é Mais Debate, é o nome do quadro daí. Nosso nome do... O nome do nosso quadro. Estamos ao vivo, então a Camila vai fazer a introdução, hein? A apresentação. Boa noite, pessoal aí que está seguindo a nossa live. Eu vou pedir desculpa, eu estou um pouco rouca hoje, porque hoje a gente tocou uns fascistas aqui no centro da cidade. Inclusive, esse é o nosso tema hoje, diante, né, da necessidade de cada vez mais nós unirmos forças contra as ameaças fascistas que vêm sendo cada vez mais realizadas contra nós, né, da esquerda, também contra a direita, né, inclusive, eu quero falar a respeito do manifesto que está unindo a esquerda e a direita, já tem mais de 100 mil pessoas que assinaram, isso é extremamente importante para o nosso movimento, né, eu me chamo Camila Graneta, acho que eu esqueci de me apresentar aí, sempre faço isso, porque o nome está ali, eu acabo esquecendo, né, e também queria começar hoje a live falando do deputado federal Daniel Silveira, que hoje fez um vídeo ameaçando atirar nos manifestantes, chamando os antifascistas de comunista, de todos os palavrões que eles estão acostumados a falar e a se referir a nós, numa clara tentativa de intimidar as nossas manifestações, que são pacíficas, a maioria delas são pacíficas, eu sei, eu participo, eu sei que são pacíficas, mas tentando trazer aquela narrativa, né? No entanto, acompanhei os sites das mídias tradicionais e as narrativas estão cada vez mais favorecendo os nossos protestos, né? Isso é muito positivo para a gente, ter a narrativa deles, porque ela é basicamente composta pela direita, né? E agora, como a direita está se unindo com a esquerda, porque essa parte da direita é democrática, ela vai lutar pela democracia, está sentindo cada vez mais as manifestações fascistas, né, e de cunho golpista, democrática, elas estão se juntando a nós. Então, a gente está tendo o apoio de uma narrativa positiva para os protestos em relação à mídia convencional, né. Mas vou dar prosseguimento aqui, vou chamar o meu amigo Fábio Fleck para seguir o nosso debate. Desculpa, eu estava falando no mudo, mas assim, queria só pegar a palavra inicialmente para dizer assim, que hoje até a ideia seria fazer um debate, tá? Mas nós temos muitos participantes, né? Nós temos ali 15 inscritos, né? Infelizmente nem todos puderam participar, tá? Mas nossa ideia seria o quê, né? Nós vamos falar sobre a união da esquerda, né? Então, eu até vou ler aqui, ó, estavam inscritos, né, Fábio Fleck, né, líder do Movimento Mais, então, sou eu, também moderador aqui dessa live, né, porque vamos participar com vários partidos e vários movimentos, né, o Aquiles Oliveira, né, que também é vice-líder do Movimento Mais ali, a Camila Granetos, ela é do PSB, filiada ao PSB, nossa apresentadora e moderadora aqui da live, o Antônio Elisandro, também do PSB, né? Fábio Goulart, do Filosofia Hoje, né? O Luciano Zini, também é do PDT, teremos o Gustavo Fernandes, do PDT, também, Flávia Lima, que é líder do Atreva-se, né, o movimento também, o Felipe, né, que é do Atreva-se, né, também, o Luiz Moura, infelizmente, não vai poder participar, ele é ali da União das Esquerdas, é um grupo também. O Ricardo Vieira, do PCdoB, vai estar conosco aí logo mais. Thiago Santos, do PSOL, infelizmente também não vai poder participar hoje. O Wagner Garcês, né, do Movimento Frente Favela. Nós temos o Alexandre Canibal, que é também do PT, e o Rubens, que é do PT. O que cabe um esclarecimento inicialmente, tá? Até a gente estava conversando justamente sobre isso. Nós temos aqui alguns representantes, eu mesmo represento aqui o Movimento Mais, tá? Mas nem todo mundo representa, por exemplo,
nós temos ali algumas pessoas que são apenas membros, né, apenas filiados dos partidos, então elas não necessariamente vão representar. Por exemplo, nós temos um componente do PSB, ele é filiado ao o PCdoB, né, o Ricardo Vieira, ele é filiado ao PCdoB, então ele vai falar como filiado, né, e vai falar a opinião dele, não é a opinião do partido, ele não está representando o partido. Então surgiu essa dúvida, né, porque não é uma reunião partidária nem uma decisão pluripartidária, que é uma conversa mesmo, não vai nem ser um debate, né, vai ser uma conversa da possibilidade de 3 questões, né. Então nós vamos falar sobre a união da esquerda, né, e além disso, o que nós vamos falar? Nós vamos falar da escalada fascista que está ocorrendo, eleições 2020 e a possibilidade da união das esquerdas, né. Então, assim, qual é a pauta que nos une? Isso é muito importante, porque a gente sabe, principalmente, e a gente pode pontuar, né, quais são os erros, ou quais são o que nos desune, digamos assim, né, o que não nos une, mas eu acho que seria interessante a gente pensar também o que nos une, né, como esquerda, principalmente falando aqui de Porto Alegre, mas não exatamente focado só aqui, não necessariamente, tá? Nós, até o pessoal, muitas pessoas depois do prazo queriam se inscrever, tá? Então elas não vão conseguir participar. Eu sugeri que a gente continue fazendo essas reuniões online, né? São lives, né? São videoconferências que nós vamos poder transmitir, tá? E as pessoas vão participando ali no chat, né? Vão mandando perguntas. Então, assim, hoje nós temos 1h30. Perdemos ali o Fleck. Congelou. Me escutam? Me escutam? Desculpa, acho que travou, né? Me escutam? Tá, só para dizer, então, para finalizar minha fala aqui, que é 1h30, tá? Cada um vai ter 3 minutos de fala e no final nós vamos ter considerações finais de 2 minutos para cada um. Infelizmente, tem que ser assim, porque são muitos participantes, tá? Não vai ter réplica, não vai ter tréplica, mas nas próximas a gente organiza, então, um pouco. Bom, já que o Fábio travou ali de novo, vamos dar sequência aqui, né? Então, isso. Temos 1h30. Não vai ser um debate nos moldes como a gente gostaria, mas é um início, é um start para que a gente continue fazendo esses debates e prossiga na próxima vez com tréplica, com réplica, e que a gente costume fazer isso mais vezes, porque esse é o caminho, né? Então, a gente vai passar a palavra para o meu amigo querido Felipe, da Treva-se. Ouvindo? Conseguem me ouvir? Ah, beleza, então. Então, boa noite, Camila, boa noite, Fábio, os demais aí. Primeiro, eu queria parabenizar vocês, né, pela iniciativa importante nesse momento. E, rapidamente, como o tempo é pouco, né, vamos direto ao nosso assunto. Eu faço parte aí do movimento da Treva-se, convidado pela Flavinha, mas também já estou em outros movimentos mais antigos, como os policiais antifascismo do Brasil, o Movimento Negro Unificado, que foi fundado em 1978, em plena ditadura militar. Sou filiado ao PT, né, faço parte da Setorial de Segurança Pública e da Secretaria de Combate ao Racismo, e estamos numa luta assim, grave. Eu acho que, resumindo tudo, né, o momento atual, o que nos une é essa luta contra o fascismo, né? Contra o fascismo e pela democracia, para garantir um Estado democrático de direito, que a gente fala muito no golpe que está se avizinhando, mas nós já estamos num regime de exceção, né? Tudo isso, o compromisso do judiciário com Bolsonaro, Ministério Público dominado pelos fascistas, isso prova que nós já estamos num estado de exceção e fascista. E nós, especialmente os policiais fascistas, estamos enfrentando isso no momento, né? Nós tivemos um procedimento de um promotor no Rio Grande do Norte contra os companheiros dos policiais de fascismo lá, nos taxando de uma organização criminosa, armada e terrorista, e agora temos um deputado aqui no Rio Grande do Sul também que entra no Ministério Público pedindo a nossa em processo contra os policiais antifascismo por ser um movimento extremista e uma organização criminosa doméstica, né? Isso acontece com todas as organizações, já vimos acontecer com o MST também. Então, acho que essa é a grande pauta que nos une, né? Porque mesmo a simples questão da democracia, tem muitas visões do que é democracia, né?
Por exemplo, nós do Movimento Negro Unificado, a gente diz sempre que nós estamos lutando para manter essa democracia que temos ainda um resquício hoje, né, para evitar que ela acabe. Mas essa democracia branca nunca nos representou, né? Os negros nunca estiveram incluídos nela, desde 1500 até hoje. Então, acho que a grande pauta é essa, né? E a questão das eleições, eu acho importante também a gente ter um máximo de unidade possível das esquerdas, porque, embora a institucionalidade esteja dominada pelas instituições fascistas de direita, a imprensa, o judiciário, o Ministério Público, os grandes empresários, ainda é um espaço de resistência, né? Mas temos que encarar essa questão do espaço institucional das eleições como um instrumento para fortalecer os movimentos de massa, né? Expulsar fascismo, o Movimento Mais, o Atreva-se, o MST, MTD. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que ir, né? E aí a gente tem que ir reproduzindo esse processo aqui de debate, porque eu acho que nós, dos movimentos, assim, embora a maioria filiados a partidos, mas nós, dos movimentos independentes, é que vamos conseguir fazer uma pressão para que os partidos e as organizações institucionais da esquerda se unam, né? Que os partidos, pelo interesse eleitoral por si só, eles não vão conseguir se unificar. Acho que o nosso papel enquanto movimento mais, Atreva-se, Polícia Antifascismo, Movimento Negro, temos que fazer essa pressão para conseguir fazer com que a esquerda se una na rua e na institucionalidade. Felipe, querido, muito obrigada. Obrigada pela sua participação. A gente sabe que tu tem que sair, né? Tu tem outros compromissos, né? Mas excelente tu tocar, né, nesse assunto, porque, enfim, né, a gente está vendo toda a repercussão que está tendo os casos de racismo nos Estados Unidos, né? É muito importante falar sobre isso. Agora a gente vai passar a palavra para o Zine. Bueno, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Acho muito importante a gente poder estar debatendo enquanto campo da esquerda essas questões para poder ter uma união, né? E pensando de uma forma mais macro, assim, coisas que devem nos unir, a questão da combater a desigualdade social, né? Porque a desigualdade social tem diversas consequências em relação ao como a gente vive hoje. E para poder combater a desigualdade social, como Brizola dizia, né, vamos ao que nos une. A gente tem que pensar em um novo modelo econômico, um modelo econômico diferente do que está instalado hoje, que as grandes elites, né, se perpetuam no poder e acabam se vinculando e, de certa forma, contribuem para que se mantenha mais desigualdade, ainda se gere mais desigualdade. Nesse sentido, eu acho que ontem teve um grande lançamento de um livro do Ciro Gomes, né, do Projeto Nacional de Desenvolvimento, onde um presidenciável que ficou em terceiro lugar nas últimas eleições, então, de certa forma, tem um peso em termos de representatividade, coloca a questão da felicidade como um dos objetivos, né, a questão do bem-estar. E esse bem-estar, sem sombra de dúvidas, passa por a gente poder reduzir as desigualdades. E aí tem a questão de uma visão nacionalista, que nenhuma nação prosperou com o dinheiro dos outros, né? E aí, a nível mundial, global, começa a ver onde hoje tudo é referência à moeda do dólar dos Estados Unidos. A gente tem negociações bilaterais da China com a Rússia, que passa a negociar com as suas moedas próprias. Então, isso mostra a importância de os países não terem essa dependência, que o Brasil hoje, com as rédeas na mão do Bolsonaro, faz uma subordinação aos Estados Unidos. E eu acho que outra coisa que deve nos unir nesse momento, inclusive com esse 70%, né, que foi um movimento lançado, em relação a quem está conduzindo o Brasil hoje. Então, eu acho que tem mais de 70% da população que discorda dessa visão de mundo e o próprio ministro das Relações Exteriores pode estar gerando consequências para o nosso Estado brasileiro que perpassam a gestão desse governo pelas medidas inconsequentes que eles têm frente ao cenário internacional e que pode ter consequências que vão ultrapassar os limites dos 4 anos de governo de Bolsonaro, se ele chegar até lá, né? Porque com as crises institucionais que ele vem tendo, e eu também penso que
a gente precisa talvez de uma terceira via, porque essa polarização ela é muito destrutiva para todos nós, porque gerou um governo como o de Bolsonaro, que acaba entrando no poder para destruir coisas que foram positivas. Então, a gente tem que reconhecer, por exemplo, que tiveram avanços super importantes na educação, e não é porque o Bolsonaro entrou como anti que ele vai estar destruindo isso, que vai estar impactando a vida de mais de 200 milhões de brasileiros, né? Então, a gente precisa não ter visões tão apaixonadas e ir para um debate de ideias, que eu acho que é o debate de ideias que vai poder nos unir. Porque se a gente entrar em campo de paixões, a gente vai entrar nessas coisas que nos desunem, né? Que eu acho que não é o objetivo. Então, um bom debate democrático, baseado nas ideias, investimento em gente, né? Que eu acho que a gente precisa, a gente tem muito potencial, e uma agenda do humanismo, né? De humanismo político, uma revisão para poder, assim como o Ciro Gomes ontem no seu livro inaugurando, que é a introdução do conceito de que o brasileiro possa ser feliz, possa ter um tempo de ócio, né, para poder estar pensando e maximizando os nossos recursos naturais que possam trazer bem-estar para a nossa sociedade, que hoje acaba se denegrindo muito em função dessas crises políticas, que a gente acaba mais perdendo do que podendo aproveitar o nosso potencial, né? Então, meu nome é Luciano Zini, eu sou servidor da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, 5 anos trabalho no SUS gaúcho, e acho que é muito importante essa oportunidade de hoje, a gente poder estar aqui reunido. Parabéns pela iniciativa do Movimento Mais de estar provocando esse debate entre os partidos do campo de esquerda. Obrigada, Zini. Obrigada pela sua participação. Agora a gente vai passar para o Gustavo Fernandes, representante também afiliado ao PDT, né? Não sei qual representante de qual movimento teu, mas vou deixar tu te apresentar. Gustavo. Enquanto centro-esquerda, esquerda mais esquerda mesmo, a gente consiga ter um debate de ideias, ter um debate enquanto grupo. Eu sou filiado ao PDT, como foi dito, eu faço parte do Movimento Jovem, que é a Juventude Socialista, faço parte do Movimento Verde, que é o ecotrabalhismo. E, bom, pegando carona nas duas respostas que já foram dadas, eu vejo que uma é de curto prazo, que é a defesa da democracia, e uma que é de mais longo prazo, que é a redução das desigualdades e repensar o nosso modelo econômico. Me concentrando um pouco mais nessa de curto prazo, que seria a defesa da democracia, eu acho que ela é um pouco mais ampla do que o campo da esquerda. A gente poderia muito bem trazer alguns partidos de centro para o debate nesse momento, porque a defesa da democracia é uma coisa muito mais ampla, né? O Bolsonaro está fora do campo democrático, então até partidos de centro ou centro-direita poderiam sentar à mesa com a gente, ou frações desses partidos. Pelo menos nesse momento. Mas a gente precisa saber o que vai fazer no dia seguinte. Porque, por exemplo, o DEM do Rodrigo Maia ou o DEM do Luiz Henrique Mandetta, que até pouco tempo fazia parte do governo Bolsonaro, eles podem estar do nosso lado nesse momento, mas quando chegar o segundo momento, que é o que o companheiro de partido Luciano Zini comentou, que é da mudança do modelo econômico, eles podem não estar com a gente. Então, nesse momento, a gente traz todo mundo para o debate e pensa como que vai ser no dia seguinte. Porque defender a democracia pode provocar também um outro realinhamento, pode provocar também um outro realinhamento das forças políticas e certamente bom, é isso. Não tem mais um minuto ainda, Gustavo. Não quer concluir? Não, mas eu acho que são essas duas coisas importantes, né? Tá. Eu vou ler aqui alguns comentários, então. O pessoal o Gerson Vargas, temos que ter um objetivo único nesse momento de tirar o Bozo, que vai de encontro ao que você estava falando, Gustavo, né?
Eu particularmente penso... Eu não acho que vá de encontro, sabe? Porque tirar o... Mas por que trazer os partidos de centro? Muitos deles estão contra o Bolsonaro também. O Bolsonaro ele não está dentro do campo democrático. Muitos desses partidos ajudaram a eleger o Bolsonaro, mas muitos deles se arrependeram também. O PSDB, por exemplo, não, com certeza. Não, eu ia até concluir dizendo o seguinte, que eu acho que a gente não pode esquecer quem botou esse ovo de serpente lá. A gente não pode esquecer quem botou o Bolsonaro lá. Mas nesse momento a gente precisa se unir. Assim como a gente se uniu para derrubar a ditadura, a gente vai precisar se unir. Isso é fato, né? Mas deixa eu só prosseguir aqui com os comentários. O Nildo da Silva Nunes falou, vamos tirar a ignorância do poder. Pessoal aqui dando boa noite. Obrigada pelos comentários. Mandem pergunta, mandem comentários para a gente aí que a gente vai seguir lendo. Vou chamar o Aquiles agora, que o Aquiles também tem compromisso, né, Aquiles? Por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Fábio, os Fábios, o Zinho, Gustavo, a Camila. Fala rápida que eu posso falar sobre unidade de esquerda, é que eu penso numa unidade muito mais do que uma questão eleitoral. E aí eu acho que os movimentos como o Mais, qual eu sou vice-líder, têm fundamental importância. Porque a gente sabe que nos partidos acaba existindo entraves de projetos, muitas vezes projetos pessoais, muitas vezes projetos até diferentes, antagônicos às vezes, mas o mais importante é nós nos unirmos contra falas que já tiveram aqui, que é sobre o combate ao fascismo. E é muito claro que nós temos um movimento autoritário reacionário no Brasil. Acho que foi a Camila que citou, acho que foi um deputado que disse que ia mandar bala nos manifestantes. Super democrático isso, né? Se não concorda PSL. Comigo, eu mato. Silveira do PSL. É o mesmo que quebrou a placa da Marielle, só para eu saber. Eu acho que já tem histórico de ignorância. Hoje houveram atos antifascistas e pró-democracia. Em São Paulo nós tivemos um dos maiores, que reuniu as 4 maiores equipes de futebol de São Paulo na defesa da democracia. E o que aconteceu? Os bolsonaristas foram lá, houveram enfrentamentos e, infelizmente, quem levou a pior foram aqueles que estavam defendendo a democracia. Né? Não foram os bolsonaristas que têm pedido fechamento de Congresso, fechamento de STF, batendo em jornalistas, agredindo mulheres. Não, foram os antifascistas que apanharam foram presos pela polícia. Eu não sei muito bem o que significa isso, mas eu acho que é algo muito ruim. Então, eu vi hoje que houve um documento, Estamos Juntos, o nome, que reuniu tanto a direita quanto a esquerda. Eu acho que esse é um movimento fundamental que nós precisamos ter, e para isso dar certo não pode existir boicote, de parte a parte. É uma coisa que tem que se começar a entender que se, por exemplo, o PT ou qualquer outro partido fizer um ato pró-democracia, nós não podemos boicotar. Da mesma forma que eles não podem nos boicotar, da mesma forma que a direita não pode boicotar, que tem que entender que não é hora de ficar de protagonismo e ficar de qualquer coisa, é hora de entender que é a defesa da democracia. Porque depois não adianta chorar se nós não tivermos mais uma democracia. Não vai adiantar querer ter protagonismo, não vai entender nada. É todo mundo junto na defesa de um objetivo claro. É derrotar o bolsonarismo, é impedir que esse lunático coloque arma na mão das pessoas, que é o que ele falou na reunião ministerial. Eu nunca imaginei que eu ia ver um doente, eu posso dizer um doente mental, é isso que ele é. Um doente mental querendo desobediência civil, armar a população para defender a democracia. Que democracia que ele quer defender com armas? Eu não conheço. Se alguém me disser qual é, eu não sei. Nos Estados Unidos tem uma população armada e todo dia tem um lunático atirando e matando estudantes, matando pessoas das mais diversas formas, e é uma sociedade bélica e paranoica. Eu não quero isso para o Brasil. E eu acho que ninguém quer isso. Mas o que eu defendo, sempre defendi, é um projeto de esquerda, sim, um projeto coletivo, que reúna todos os partidos, todos os movimentos e que coloque o país acima de tudo.
país, estados e municípios. O nome que vai representar esse projeto é posterior. O importante é nós termos esse projeto e nós conseguirmos fazer com que a população entenda que esse é o melhor projeto para o país. Porque o que o Bolsonaro fez, através de fake news e outras coisas, foi colocar um projeto que a população comprou. 57 milhões compraram aquele projeto. Talvez hoje ele não tenha mais 57 milhões apoiando ele, mas ainda assim ele tem 30% de lunáticos que, se ele espirrar, eles estão dizendo saúde. Então não dá mais para ter medo de usar as redes sociais, de ir para a rua. A rua não, porque nós temos o coronavírus aí, mas não dá para ter medo de enfrentar eles, porque nós não vamos enfrentar essa onda fascista com notas de repúdio. Não vão ser com flores, não vai ser com nada disso que nós vamos defender a democracia brasileira. Acho que é isso. Obrigada, Fleck. Até vou compartilhar com vocês aqui que o ministro Celso de Mello hoje comparou o Brasil à Alemanha nazista e disse que os bolsonaristas não gostam da democracia. Isso para deixar bem claro, né? Então, nós temos essa galera aí vendo as mesmas coisas que a gente está vendo, né? Vamos chamar o Ricardo Vieira agora. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Estão me escutando? Tá legal. Eu sou o professor Ricardo Vieira, né? Trabalho leciono lá no município de São Leopoldo, moro aqui, resido em Porto Alegre e sou filiado ao PCdoB. Também agora sou pré-candidato pelo partido, pelo PCdoB. Ora, o momento que nós estamos vivendo agora é bem complicado. Tá? Nós estamos aí com uma ameaça séria contra as instituições democráticas. O governo Bolsonaro, né, ele não tem limite, não respeita mesmo as instituições democráticas, não respeita a determinação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e coloca em risco a maior parte da vida da população. Tá? Ele é uma séria ameaça ao sistema democrático e à vida do cidadão brasileiro. Hoje nós vimos, né, essa reação, né, contra o movimento fascista, contra o movimento antidemocrático, essa reação provocada pelo nosso presidente, porque se ele fosse um chefe de Estado responsável, não estaria pedindo para as pessoas ir na rua defender o fim das instituições democráticas. Aí não estaria gerando uma reação. Essa reação, né, de fazer as pessoas terem ido para a rua contra o fascismo, né, contra essas ações antidemocráticas que ameaçam seriamente as instituições democráticas, nada mais né? É uma reação contra essa ameaça. Uma ameaça séria, perigosa, né, que nós já vimos historicamente na Alemanha nazista, né, todo esse processo, né, que se deu lá com a ascensão de Hitler. Hoje nós estamos tendo essa caminhada, essa escalada do fascismo rumo ao poder. Nós temos, né, aí uma frente ampla na luta para garantir os direitos democráticos. A OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, está, né, se colocando contra essa ameaça do governo Bolsonaro, contra as instituições democráticas. Nós devemos estar com todas as organizações. Parte da Igreja Progressista Católica também se coloca contra, né, essa ameaça. Nós devemos estar unidos. Sabemos que o Rodrigo Maia representa, né, tudo que é de contra aos interesses dos trabalhadores, mas ele quer também garantir as instituições democráticas. Então, nós, nessa questão, devemos estar unidos. Mas é claro que, posteriormente, lá depois, nós devemos lutar por uma reforma política, e a reforma política deve ser feita pelo povo, com a participação popular, né, a fim de construirmos realmente um Estado democrático. Mas o momento agora é de união contra o fascismo. Mas não significa, né, que nós vamos compartilhar a ideia da direita. É claro que não. Nós temos a centro-direita, temos a extrema-direita, representada por Bolsonaro, com ideologias fascistas de criar um Estado totalitário.
Ora, Bolsonaro nunca escondeu o que ele era. Aí ele cresceu politicamente falando, né, em fechar Congresso, falando em um regime totalitário. Ele, né, inclusive, quando em relação ao impeachment da Dilma, ele citou o coronel, o general Ustra, né, que foi torturador da Dilma e que torturava até mulheres grávidas. Um absurdo. Como um cidadão desse é eleito? Né? E ele afronta o STF, afronta o Congresso, ele não tem respeito, não tem limite. E está colocando a população em sério risco. O que aconteceu hoje, os confrontos de hoje, a culpa é do Bolsonaro. Ele é culpado, porque se ele não tivesse fazendo essas ações de chamar o povo para a rua para defender um projeto totalitário, não estaria acontecendo nada disso. Então nós precisamos estar unidos, fortalecer essa união, a união das esquerdas e a união de uma frente ampla para derrubar, tá? Para derrubar esse fascismo. É muito grave o que está acontecendo. Conhecendo a história que aconteceu na Alemanha, nós vamos entender o que está acontecendo hoje. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Concordo plenamente contigo. A história costuma se repetir, né? Que lê um comentário aqui da Gabriela Castro, que diz: isso aí, precisamos defender a democracia, lutar pela saúde, educação, bem-estar do povo. O Felipe, nosso companheiro Felipe, que estava conosco na live antes, que comentou também: esse momento crítico é preciso excepcionalmente adotar a tática de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, mas sabendo que logo ali eu virar a esquina, eles vão voltar e estar contra nós. Chamar a nossa amiga Flavinha. Flavinha, contigo. Flavinha, o microfone, Flávia. Flávia, microfone. Está aberto o microfone dela, mas não, a gente não está ouvindo aí o áudio ainda. Enquanto a Flávia arruma ali o microfone, a gente vai passar para o Wagner Garcês. Por favor, Wagner, contigo. Oi, oi, me ouvem bem aí? Beleza? Tá, sou do Movimento Frente Favela, eu sou também filiado ao Cidadania 23, né? Sou presidente estadual do Igualdade, aqui no Rio Grande do Sul, uma parte no núcleo negro do partido, e eu acho que essa frente pelo impeachment, ela é muito importante, mas ela é insuficiente, né? Acho que bastante gente apontou a necessidade da gente pensar uma política a longo prazo. Eu adorei essa caneta do Grêmio. E eu acho que é importante a gente começar a aproximar os projetos, aproximar ideias. Eu acho que a gente não dá muito para polarizar. A ideia de direita é ruim, esquerda é bom. Eu acho que a gente tem que, principalmente partindo da ideia de um projeto negro, o negro precisa de uma... Tu precisa mudar toda não, né? Mas precisa mudar a matriz econômica do país. Então a gente não pode... Eu fico meio ressabiado com essa ideia de negro de direita é capitalismo. Eu acho que a gente precisa pensar a economia mesmo, a estrutura das empresas, como é que vai ser essa ideia do empreendedorismo, como é que vai ser uma estrutura, como é que vai dar emprego para toda a comunidade negra, para todo mundo que está na favela, como é que vai dar emprego de qualidade, como é que o trabalho para todo mundo, se tu não tiver um diálogo com os empresários, se tu não tiver um diálogo econômico, um projeto econômico, né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com essas polarizações, com esses apelidos, assim, eu acho que isso não facilita, né? Eu acho que quando vai pensar como é que vai mudar uma estrutura econômica só pensando em direitos sociais, né? E eu acho que de um lado de uma institucionalização, acho que o do PT, né, que foi construído desde a Constituição de 88, ele teve uma base institucional muito forte nos sindicatos, e hoje a gente pensar assim que bases institucionais a gente consegue mover para além dos partidos, né? O papel da ciência, das universidades, né? Eu acho que o pessoal separa a escola básica, investir em escola básica, investir na faculdade, no terceiro grau, em pesquisa. Eu acho que as coisas elas não andam separadas, né? Eu acho que investir em educação é pensar da primeira série a todas as pós-graduações, né? Como é que é o sistema de ciência do país, os sistemas de pós-graduação do país, o alcance disso,
né? Qual a legitimidade, a conversa que isso vai ter com o setor econômico, com o setor social, o setor político, com o setor cultural. Eu acho que essas coisas, eu acho que a universidade exerce um papel importante nessa institucionalização, só que ao mesmo tempo ela tem uma representatividade muito pequena, né? Então, a gente pensar esse projeto para além dos sindicatos, como que a gente vai institucionalizar novos projetos, né? Dentro da educação, da economia, das relações sociais, da questão da saúde, né? Porque se a gente tem um Mandetta que tá, né, que é do Democratas, que de um lado, desse momento que a gente diz, ele está do nosso lado, mas num outro momento não, mas ele sabe a importância de uma saúde pública dentro do Democratas, né? Então a gente tem que dialogar mesmo com esses setores da direita que a gente consegue, ele tem a noção da importância da saúde pública, então a gente tem um plano de saúde pública mais, né, tem um sistema único de saúde mais sofisticado, mais amplo, e ele tem uma história renegada, né? O pessoal não sabe da história do Sistema Único de Saúde, né? Ele é muito importante, ele é reconhecido. Mas eu acho que, do meu lado, da Frente Favela Brasil, do Igualdade, do Cidadania, eu acho que a gente tem que pensar um plano, a gente tem que ter plano econômico, projeto econômico, debate nisso, no que deve mudar, como deve ser o debate da reforma tributária não deve ser só da direita, né? Ele é uma pauta da esquerda, deve ser uma pauta da esquerda. E a gente vai pensar por aí, né? Como a gente vai pensar uma estrutura econômica, como que a gente vai institucionalizar esse debate, e eu acho que a partir disso a gente vai diminuir a polarização, né? Se a gente pensar só em diminuir a polarização sem tendo o mesmo debate ideológico, a gente não vai andar muito, né? Mas eu acho que é partindo dos projetos, né? O que a gente quer mudar, como a gente quer mudar, e a gente vai pegando associações, né, pegando pessoas que têm pensamentos em comum, projetos em comum e começar a juntar esses projetos aí. Eu acho que isso é bastante importante. Certo? Então, acho que é isso. Foi meus 3 minutos aí. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. Acho que eu adorei a ideia da reunião e tamo junto. Obrigada, Wagner. Obrigada pelas suas palavras aí. Com certeza vamos ter mais reuniões, sim. Flavinha, tá tudo certo? Tá ok, Flávia? Microfone, Flávia. Deixa eu ler aqui da Elaine Kowalski. Juntos na democracia, antifascismo e racismo. Não podemos deixar os bolsominions nos colocar medo. Gabriela Castro aqui reforçando, né, um movimento, somos 70%. Né? Segundo as pesquisas, 30% estão só apoiando o Bolsonaro, os outros 70% não estão. Então, que isso fique claro. Não adianta eles virem com a hashtag de 57 milhões, porque nós somos 70%. Flavinha, arrumou o microfone, Flavinha? Tira do mute, Flávia. Aí daí testa ele de novo, vamos ver. Aí. Mas não, tá mudo. Ainda tá sem áudio. Bom, vamos chamar o Elisandro, então. Elisandro, contigo. Dei um mute aqui, estão me ouvindo? Só confirma aí se me ouvem, então eu quero aí cumprimentar todos vocês que estão aqui na sala, né, saudando a Camila, que é a nossa moça aqui entre... Não, estava a Flavinha também, mas agora, né? E vocês que estão aqui, os Fábios, o Wagner, todos que já passaram, sim, nós temos muitas coisas que, historicamente... Nós precisamos, em alguns momentos, buscar acordos, né, e consensos e pontos que nos unem. Eu acho que a esquerda conseguiu, como, por exemplo, no momento das diretas já, né, é algo que em algum momento se compara, né, embora a conjuntura seja totalmente diferente, mas nós vivemos, sim, um governo elitista, um governo autoritário, um governo que nós começamos a assumir mais recentemente, né, e não podemos deixar de fazer essa discussão aberta, embora, no meu caso, eu faço muito respeitosa com todos os amigos bolsonaristas que eu tenho. Eu não vejo má intenção em algumas pessoas, sinceramente, mas nós precisamos assumir que é uma perspectiva e uma busca do modelo fascista, né? Hoje eu estava acompanhando as notícias, né, e os movimentos em Brasília, né, o presidente desde ontem participando de churrasco em Goiás, ele parece em campanha, né, ele estava
lanchonete, enfim, com criança no colo, e hoje ele andou de helicóptero, ele andou de a cavalo, né? Na esplanada lá, cumprimentando. Então, ele está numa situação muito, para alguns, insana, né? Fora da casinha, mas tem muitos movimentos que também são orquestrados, né? Que mantêm uma personalidade que não é surpresa para quem observa a história dele, que era um daqueles do exército que condenaram, né, a reabertura, chamaram, imagina, Figueiredo, né, como um cara comunista, né, era essa a linha dele no quartel. Então, é isso que nós estamos vendo, e ele tem muita clareza do projeto que busca implementar. Então, eu saúdo todas as iniciativas, né, que buscam unificar os nossos partidos nesse momento, para muito além do debate eleitoral, né, que é uma questão circunstancial, institucional, e que o papel histórico dos partidos não se resumiu, e mais uma vez não se deve resumir a isso. Então, os debates que eu tenho participado nos últimos dias, eles mostravam um certo recuo, né? E muitos falando, bom, a esquerda, onde é que está? Só está nas redes, né? Fazendo petição online, esse pessoal está nas ruas, e a esquerda tem dificuldade nas redes de fazer esse tipo de debate que a gente está fazendo aqui, abrindo link, democratizando, fazendo debate ao vivo, espontâneo, né? Falando de coração aberto. Nesse ponto também, bom, não vamos repetir os debates das nossas últimas noites aí, né, Fábio? Mas nós temos muito que aprender, né, com uma geração mais jovem que pode ser parceira da esquerda aí, e desse processo de superação, que não é só um processo de esquerda, né, é dos democratas, na verdade, no sentido mais amplo. Então, eu saúdo também os atos de hoje que aconteceram, inclusive os que passaram aqui, minha amiga Camila, minha vizinha também aqui perto, né, e que eu não consegui acompanhar porque naquele momento eu não estava informado, que é uma coisa engraçada, a questão das bolhas que a gente vive, né, e olha que eu me considero bastante, né, atuante, assim, participo das redes, mas na hora eu estava desligado e acabei não acompanhando pessoalmente. Então vai ter toda uma discussão a respeito, eu sei que o meu tempo aí, né, eu queria encerrar o raciocínio, se me permitem, ele tá encerrando ali, isso não é um bom hábito para as redes, mas nós vamos ter uma discussão, sim, né, que a gente vai ver essa semana a respeito da postura de cada ato, né, de como é que foi essa relação com a polícia, né, com certeza vai ter muita fake news a respeito disso, e aí, o que acho que foi o Aquiles que falou aqui, eu já estou encerrando, Camila, a respeito, né, além de saudar o movimento 70%, que eu acho que é um bom debate, é uma boa perspectiva de que nós não estamos em minoria, até diferentemente do que as últimas pesquisas que a gente debatia ontem, para alguns apontaram, mas esse movimento, né, que estamos juntos, que foi lançado recentemente e que tem uma adesão grande de políticos, empresários, pessoal da arte, eu vi que eles têm grupos de WhatsApp, só tem 2 no Rio Grande do Sul, eles estão lotados, eu acho que eles têm que abrir, nós temos que achar formas de mandar recado lá para que a gente possa participar mais disso. E tem uma discussão de julgamento no TSE muito interessante também. Hoje o Hélio Gaspar escreveu sobre isso, né? O site Reforma Política, que é um site com base dos movimentos sociais que ele foi criado, né, de uma plataforma, ele está com uma movimentação online ali, uma mobilização, né, de assinaturas também, né, de nem Bolsonaro, nem Mourão, nós queremos nova eleição, e tem um julgamento, tem toda uma discussão constitucional sobre isso, mas tem julgamentos de recursos, são 6, né, do período da eleição, que serão julgados em algum momento, e tem tudo a ver também com essa postura do presidente nesse momento, né, como se estivesse em campanha incitando cada vez mais sua galera. É isso aí, parabéns, tá? Desculpa pelo meu prolongamento aí. Um abraço para todos vocês. Obrigada, Lisandro. Não tem problema, a gente está se acostumando aqui com essa nova forma de comunicar, né? Eu quero só ler um comentário aqui da Ângela Crivellaro. Agora não é mais questão de ideologia, é questão de sistema de governo. Ou queremos democracia, ou caminharemos para a ditadura das mais impiedosas. Passar para o Fábio Goulart.
Certo, então, boa noite a todos, como eu costumo falar. E já que são 3 minutos aqui, a apresentação de hoje, eu pensei em falar 3 coisas, 3 épocas, 3 lugares aí que unem as esquerdas e, como foi dito por muitos, o pensamento progressista no geral, né? A gente precisa de mais força do que só as esquerdas nesse momento, né? Então, primeiro, o que não nos une, né? Candidatos não nos unem. Aliás, temos no campo progressista excelentes candidatos, com um debate muito qualificado. Eu estou entrando nessa aventura, né? Sendo um pré-candidato a prefeito, e sei que democraticamente é justo até que tenhamos candidatos diferentes, né? Juntar tudo numa pessoa só que não é democracia. Os partidos também não vai ser o que vai nos unir. Até porque cada partido tem a sua caminhada, cada partido tem os seus projetos, tem os seus planos, então não vai ser por ali também. Os movimentos sociais, como a gente faz parte, já estão unidos, de certa forma. E na rua, nas redes, a gente se encontra para batalhar e para ajudar também as pessoas mais necessitadas. Por quê? Porque o que nos une essencialmente são ideias e ações, né? Mas quais ideias e ações que unem as esquerdas, que unem os setores progressistas? Vamos fazer um exercício filosófico para descobrir, vamos voltar aí um pouquinho na história, né? O termo direita e esquerda, ele surge pós a Revolução Francesa de 1789, né? Quando na Assembleia Nacional, os iluministas que defendiam os mais pobres sentaram-se à esquerda. E os iluministas que defendiam os mais ricos sentaram-se à direita, né? Então, aí surge, vamos dizer assim, o primeiro ideal que uniu a esquerda, que é ajudar os mais pobres. Mas isso foi há muito tempo atrás, né? Em 1848, o Karl Marx, junto com uma série de outros pensadores, vai lançar o Manifesto Comunista. E, a partir dali, a luta não é mais só em defesa dos mais pobres, é uma luta para acabar com a pobreza, para acabar com a desigualdade social. Os anos passam, a gente chega a 1989, com a queda do Muro de Berlim, uma nova realidade econômica predominantemente liberal pelo mundo, neoliberal, que já tem em alguns países, e a prioridade ela passa a ser social, ou seja, os setores progressistas são aqueles que têm como prioridade a vida, têm como prioridade o bem-estar social. E isso o coronavírus hoje tem deixado claro para todo mundo. Para quem ainda vinha com o discurso do Fukuyama, de história, acho que o coronavírus coloca um ponto final nisso, né? A esquerda e os setores progressistas defendem a vida, a direita defende a economia, né? Isso tá jogado na cara de todo mundo, né? Passado essas concepções históricas, então a gente já tem que ajudar os mais pobres, acabar com a desigualdade, a prioridade social, a gente chega no Brasil. E no Brasil hoje, né, o que nos une é o antifascismo, que já foi falado várias vezes aqui, a luta pela democracia, e eu acrescento aqui a luta pela república. Que o Bolsonaro, quando ataca o STF e outras instituições, ele não está atacando só a ordem democrática, ele está atacando a ordem republicana. E, aliás, o próprio Weintraub, ministro da Educação, falou exatamente isso essa semana. Eles querem acabar com o jogo republicano. Ou seja, é algo ainda pior do que foi a ditadura militar lá dos anos 60 que eles querem colocar, né? Então, defendendo o antifascismo, a democracia e a república, a gente chega à grande união aí pelo impeachment, mas muito mais do que isso, a nossa luta deve ir muito mais longe do que só tirar o Bolsonaro. E em Porto Alegre, né? Ora, o que nos une é a luta por um serviço público de qualidade, e em especial atenção para a questão do transporte, né? Que está vivendo um colapso por só priorizar o lucro. A luta por fortalecimento, ampliação e modernização do orçamento participativo, né, para ter mais participação popular. E para finalizar, né, a defesa das causas sociais como prioridade. Aí entra a luta de todas as minorias, movimento negro, mulheres, indígenas, imigrantes, etc. A causa animal e a luta ambiental, tá? Então, vamos dizer aí, foi 3 questões históricas,
3 pontos no Brasil e 3 pontos em Porto Alegre que nos unem. Tá? Eu agradeço a oportunidade, parabenizo todos, e lembrar esse dado que, a partir de agora, vai ser a marca da nossa união. Somos 70%. E, se tudo der certo, vamos ter 80%, 90%, 100%, e vamos acabar com esse espectro fascista que está pairando sobre o Brasil hoje. Obrigado, até logo. Obrigado, Fábio. Só ler um comentário aqui da Mara Graneto. Domingo, com muitas manifestações policiais tricolores alinhados com o pensamento do Bolsonaro. Acredito que esse fato é muito preocupante para nós, do movimento. 70%. Camila Silveira, parabeniza o Movimento Mais pela iniciativa. Boa noite também para a nossa amiga Inajá. Vamos prosseguir agora. É o próximo. Não estou conseguindo ler o nome. É o Alexandre Canibal. Deixa eu tirar aqui. Alexandre, contigo, Alexandre. Alexandre, teu microfone. O microfone está no mudo ali, por favor. Alexandre, tira do mute, do mute. Toca na tela, Alexandre, e daí no microfonezinho que está mutado, tu toca para abrir o microfone e tirar do mute. Deu, agora deu. Deu, agora deu. Alô? Deu? Companheiros dos camaradas, somente o Fábio, e prazer em conhecê-los também por esse canal que eu não estou acostumado. Já peço um pouco de desculpa pela minha inexperiência assim, em conversar por esse tipo de ferramenta e tentar fazer uma formulação o melhor possível aqui com o grupo e com essa nossa luta e tal. Primeiramente, assim, eu tenho pensado, eu acho que essa pandemia, como se diz, nos oportuniza e nos oportunizou muito, está nos oportunizando uma nova compreensão de mundo, né? E isso tá sendo muito forte para todo o mundo, né? Todo o planeta e tal, de como a gente encarar e de como a gente construir ou tentar construir alternativas, né, de políticas de uma nova economia para o planeta, inclusive. Eu vou pegar como gancho assim para essa tentativa dessa nossa luta, o que foi falado pelo Paulo Guedes naquela reunião, né, nem é uma reunião, mas é um encontro de pessoas em torno de uma mesa, quando o Paulo Guedes diz, então, que o importante é a pauta, do ponto de vista da pauta econômica, né, que vão salvar os grandes e os pequenos que se dane e não teriam nenhuma pauta econômica, nenhuma política econômica para os pequenos e sim para os grandes. E também disse para o serviço público que, né, colocou uma granada na mão dos servidores públicos. Eu me apresentei, na minha história um pouco, eu sou filiado no PT desde 82, sou professor da rede pública estadual e municipal, já na porta da aposentadoria, de me aposentar, embora já, né, essa reforma da Previdência, né, que passou a ser um problema, e é um problema, já é um problema para a classe trabalhadora como um todo, né, mas estou ali na porta de me aposentar enquanto servidor público. E quando a gente fala, no caso, da causa, da luta antifascista, eu quero um pouco, às vezes, eu tenho refletido muito sobre isso, até que ponto não é um biombo, não é um grande biombo para a pauta, para a política econômica neoliberal passar como se fosse uma boiada, né? Então essa política econômica vai, né, com mais tranquilidade, e a gente fazendo um esforço danado, nos reagindo e lutando contra uma pauta política absurda, do ponto de vista desse tipo de governo que está aí. E eu acho que aí que também está a questão que pode, assim, também temos que tem que nos unificar, para uma discussão de política econômica. E qual é o papel, e eu acho que depois, talvez em próximos encontros, qual é o papel da esquerda no institucional? Eu acho que um companheiro antes
falou um pouco sobre isso, qual é o papel da esquerda no plano nutricional. Eu venho de uma experiência enquanto professor da rede pública e tive o privilégio de ter trabalhado no governo Olívio Dutra, no Estado, e a gente, né, a gente fez um esforço, né, um grande trabalho junto à rede pública, e foi feito, todos nós reconhecemos o esforço daquele governo, para todas as políticas públicas, em todas as áreas, né, do Estado. Então, tivemos uma referência, tivemos uma experiência de governo, e assim como, como o PT como um todo, a nível nacional, também como em vários municípios, também inclusive Porto Alegre principalmente, que foi uma referência naquele momento. E, por incrível que pareça, todas essas experiências, né, políticas dos governos do PT, do município à União, né, ao meu ver, acabou sendo o ponto onde a direita, com uma pauta anti-esquerda, sendo o PT o partido que teve, né, a sua experiência, pôde colocar a sua experiência a nível nacional, em várias instâncias, passou a ser o grande vilão, né, o grande vilão de uma reflexão que a gente pode também, eu acho que, fazer autocrítica, né? A gente também temos que fazer autocrítica, né? Do ponto de vista de até onde o PT conseguiu ir, até onde o PT enquanto governo, poderia ter ido mais, né? E aonde deixou de fazer, né? E até mesmo a crítica que de uma forma oportunista, aí, não quero fazer o colega lá falou nas paixões, né? Mas eu acho que também, por ponto de vista da direita, óbvio que eles tinham que pegar algum ponto, porque os governos do PT e o governo, né, fez alguma coisa que realmente mudou uma perspectiva de políticas públicas de um país diferente. Mas também houve um oportunismo de certos setores para ocupar um espaço dentro do campo da esquerda. E só para concluir, então, aí eu vejo assim, que a pandemia, né, eu acho que é um movimento antes da pandemia, enquanto esquerda, e agora está esse movimento agora enquanto a pandemia, a gente está tendo essa oportunidade, essa necessidade de fazer um combate mais firme, porque as coisas aguçaram, né? Todos nós reconhecemos. A desigualdade social ficou aguçada, ficou explícita, né, para todo mundo. E aí fica um pouco essa reflexão do papel, só para concluir, qual é o papel da esquerda no plano institucional, né, e que políticas econômicas daqui para frente, se é que a gente tem que realmente fazer esse esforço, que nem os companheiros falaram, da gente realmente começar a trocar mais ideias, sentar com mais generosidade entre nós e trocar ideias e tentar chegar num consenso possível para a gente poder avançar a partir de agora. Obrigado. Obrigada pelo teu comentário, Alexandre. É um comentário aqui da Elaine, que mandou no chat. Debate excelente, falando de tudo que precisa ser mudado. Chega da família nos ameaçando, luta pelos nossos direitos. E a Sandra Cardoso também parabenizando, dizendo que quem não se posiciona é conivente. Passar a palavra agora para o Fábio Fleck. Eu sou aqui o último, né, a falar, porque o que acontece, a gente até teve algumas pessoas, que eu vou ler aqui, algumas pessoas não conseguiram participar, tá? A Flávia, vocês me ouvem? Me ouvem bem? Tá, então assim, a Flávia Lima, ali do Atreva-se, né, teve um pequeno problema técnico ali com o seu equipamento ali de som, né, então ali a questão do microfone ali e tal, ela não conseguiu participar, estava no celular e não conseguiu participar, tá? Quem mais aqui? A gente sabe que, por exemplo, o Luiz Moura, que era do grupo ali da União das Esquerdas, ele não conseguiu estar presente hoje, né? Ele tinha um outro compromisso. O Thiago Santos, do PSOL, infelizmente, também tinha um outro compromisso bem no horário, ia conflitar ali, né? E, além disso, a gente teve também ali o nosso companheiro do PT, né? Que é o companheiro ali, Rubens, que ele estava tentando entrar, mas que não conseguiu, tá? Mas, assim, todos nós conseguimos aqui
entrar ali pelo link. Então o link a gente sabe que está funcionando, tá? A live está no ar, ela está funcionando pelo Facebook ali. Então não tem mais ninguém para entrar agora nessa primeira fase, tá? Então eu vou, infelizmente ali o Rubens não conseguiu, a gente pede desculpas, né? Mas realmente é alguma questão local lá. Só que assim, uma outra questão técnica que a gente tem aqui é que só podemos manter 6 pessoas online na sala, né? Então conforme a gente vai encerrando, a gente vai alternando, né? A gente vai ficando alternando aqui os componentes, tá? Então a gente vai administrando isso. Então se tiver, mesmo na sala de espera, pode dar conflito e daí a pessoa não consegue entrar. A gente já está indo, então, encerrando, né, nossa live. Nós vamos entrar agora, eu vou fazer meu comentário e a gente entra então na disposição das questões finais, tá? Ali cada um que falou vai ter 2 minutos para ter então, suas considerações finais, tá? Bom, o que eu acho assim, né, a nossa primeira questão que nós temos aqui, eram 3 assuntos que a gente queria trazer, e o que eu acho que ao longo da live a gente trouxe, a live o tema principal é sobre a união da esquerda, né, então dentro desse tema, 3 tópicos bem importantes que seriam qual a pauta que nos une na esquerda, né, o que pode nos unir, ou como que nós podemos nos unir como esquerda. A outra é a escalada fascista, né, a possibilidade de um golpe militar mesmo que está acontecendo no país, né, e a nossa terceira questão seria as eleições municipais. Eu acho que a gente abordou de um tudo, assim, um pouco de tudo, falou um pouco de tudo. Eu queria falar, assim, da dificuldade de fazer uma união de esquerda, né, que a gente, de repente, é um desejo muito grande, pessoal, de cada um, ou de muitos, pelo menos, mas, infelizmente, não é uma coisa que é tão fácil, que é tão simples, tá? Nem nos partidos, e inclusive nem nos movimentos e nem com as pessoas, né? A gente sabe que cada pessoa é um universo e nem todo mundo concorda, a maioria discorda mesmo, então é um pouco complicado da gente fazer uma união de esquerda, tá? Então, o que acontece é assim, as principais dificuldades que a gente vem encontrando, e é uma crítica que a gente tem que repensar, é o personalismo, né, o hegemonismo político também, e além disso um certo purismo ideológico que muitas pessoas, muitos movimentos e até mesmo alguns partidos alimentam, tá? Então a gente tem que repensar isso enquanto campo de esquerda, porque isso é o que gera a fragmentação, né? Então nós temos que ver por que isso acontece, né? Por que nós não, por exemplo, porque é tão difícil organizar mesmo uma live de esquerda, onde as pessoas têm a oportunidade de participar e têm a oportunidade de debater, e até isso é difícil, até isso gera conflito, até isso gera um problema. Então, assim, é muito difícil uma união de esquerda, isso é fato. Agora, o que a esquerda como um todo, né, incluindo eu, incluindo todos vocês, a gente tem que se perguntar será que não está na hora de deixar esse ego, né? Não está na hora de deixar essa fogueira das vaidades um pouco de lado em prol da união, porque a direita, por mais fragmentada que ela estivesse, ela está cada vez, né, mais unida, né? Por mais que não esteja unida, olha quem está no poder, né? Quem está no poder municipal, quem está no poder estadual, quem está no poder federal, são partidos e são políticos de direita, né? Então, assim, eu acho que é um momento da gente repensar isso, né, como campo de esquerda, e pensar no que pode trazer a união, porque, de fato, assim, a desunião a gente já sabe, né? A gente já tem a crítica, e agora, como que a gente pode viabilizar? Quais são as pautas que nos unem, né? Pautas que nos separam, a gente tem várias, né? Várias. Tem, inclusive, aquela pauta que diz que eu sou mais de esquerda que você é menos de esquerda que eu fico o dia inteiro nessa conversa que não leva a lugar nenhum, né? Ela vai do nada para lugar nenhum. Então, esse tipo de consideração é uma coisa que não leva à união, né? Então, a gente deveria repensar mesmo e chegar a uma conclusão de quais são as pautas que nos unem. Em cima dessas pautas que nos unem, nós podemos fazer uma união pontual, ela não precisa ser uma união hegemônica, ela não precisa ser uma união para sempre, né? A Frente Popular ou frentes de esquerda, elas se formam, mas elas não duram para sempre. Então, eu acho que fica aí a reflexão e fica que a gente precisa, de fato, pensar em como fazer isso e se realmente a gente quer, né? Porque não adianta a gente falar como um desejo mesmo e
sobre isso quanto tempo a gente quiser, porque, de fato, assim, ó, a gente pode querer isso como um desejo interno, mas se não for viabilizada essa questão das pautas, essa questão, de fato, da prática, a gente não vai conseguir fazer essa união que a gente tanto quer, né? Então, acho que da minha questão, o meu posicionamento é esse, tá? Então, o Movimento Mais também vai levar isso adiante, e é uma tentativa que a gente quer. Nós queremos uma união com quem quiser, assim, de esquerda e até centro-esquerda, uma união para, primeiramente, falar de eleições, falar de democracia, falar dessa escalada fascista, da possibilidade de golpe e também das pautas que nos unem, né? Então, eu acho que a nossa grande questão é pensar como, né? Então, assim que eu deixo aí essa reflexão aí para nós hoje, tá bom? E aí a gente passa aí, né, Camila, a gente termina, eu acho que essa primeira rodada, né, que não tem mais ninguém para falar, e a gente vai convidando as pessoas para fazer as considerações finais agora, né, os 2 minutos. Sim, eu vou só ler aqui, Fábio, o comentário da Flavinha, que não pôde falar, né, mas ela escreveu aqui no chat. Ela não conseguia falar ao vivo, mas deixo aqui meu desabafo. Estamos todos muito preocupados em bater no fora Bolsonaro, e estamos todos, em grande maioria, todos pensando em nossos, acho que nossos interesses aqui. E por esse motivo existe tanta dificuldade em uma união real de esquerda. Precisamos deixar, agora que eu acho que ela quis dizer interesses, né? Os interesses de lado e pensar realmente no povo. O povo está morrendo, de fome, de coronavírus, morrendo aos milhares, e é urgente esta união com esses sentimentos. Sentimentos nobres geram a coragem, e aí não prosseguiu aqui. Mas, enfim, tá dado o recado, Flavinha. Aqui a Elaine está comentando que concorda com o Flávio, né, de que é preciso a gente se unir, né, e acho que isso é um consenso, né, é um consenso que a gente precisa se unir, tanto a direita e a esquerda estão se unindo, não estamos juntos, e a gente só não está achando os meios para fazer união, né, então é isso que a gente precisa começar a pensar, né. Vou passar, então, para o Antônio Elisandro concluir, então. Vamos lá. Deixa eu ficar aqui na sala de vídeo. Olha só, eu queria primeiro dizer para todos que estão nos ouvindo que nós estamos aqui entusiasmados, no meu caso, e creio que todos que aqui estiveram, com essa perspectiva que começa a surgir no Brasil, e eu vejo que esse domingo, para mim, foi simbólico, porque eu vi movimentos na rua, né, além das ações nas redes, de uma forma mais concreta, em que pese que pode ter havido problemas aqui e acolá, né, mas são movimentos, acima de tudo, numa pauta que é ampla, que une aquilo que está sendo representado por esse movimento, do somos 70% da população brasileira, né? Então, a gente quer conclamar, assim, para todos entrarem nessa mobilização, para todas as pessoas de bom senso que entendem que mesmo na pandemia, né, que nós temos duas grandes, né, sombras que rondam o nosso país nesse momento, né, uma no mundo todo e alguns países de uma forma, né, mais nítida, essa onda fascista que a gente vive aqui. Então, o que nos une... estamos recebendo aí o Aquiles Concelado, que agora desligou, né? O que nos une é essa grande pauta. Então, por exemplo, eu queria agradecer aqui a todos que entraram, por exemplo, na sala de vídeo, né, que eu fiz aqui. Essa é uma estratégia interessante da nossa mobilização digital, né? Assim como conversar ao vivo, disponibilizar link, fazer um debate franco, né, a partir da juventude que está aqui nessa noite, por exemplo, né, de uma forma muito ampla, envolvendo movimentos, partidos, cidadãos, né, mas porque para a gente, cada um, mesmo ao vivo, a gente pode organizar, por exemplo, cada um a sua sala de vídeo, né, convidar seus amigos, como eu fiz aqui, né, e eu creio que outros também fizeram, né, mas eu cheguei a ter quase 17 pessoas aqui, ó, meu amigo Felipe, desculpa, o Fábio Fleck, que estava acompanhando comigo aqui pelo WhatsApp a discussão. Então, a gente tem que se mobilizar melhor nas redes também, né? Aqui, por exemplo, nesse aplicativo, eu gostaria de mostrar os sites, né, que eu falei antes, né, que o próprio Aquiles falou, do Estamos Juntos, essa questão que eu falei também da mobilização do site da Reforma Política, né, pelos julgamentos que estão abertos no TSE, né, em relação à impugnação da eleição.
E é isso, eu acho que nós temos que fazer ações também de empatia, de solidariedade, discutir a pandemia, ter a relação com a sociedade para além das questões das pautas políticas, né, que saturam, né, mas ter essa relação de discutir a cidade, sobretudo. Eu não estou muito preocupado nesse momento se nós temos capacidade de reproduzir na eleição, né, uma grande frente que simbolize aquilo que nós estamos discutindo em nível nacional. Porque essa frente de nível nacional, que representa 70%, ela é do centro. Alguém disse aqui que o próprio DEM pode discutir conosco e deve, de algum modo, cumprir papéis nesse sentido em relação à democracia, mas está lá nesse governo, né? Então, são coisas bem diferentes, né? Discutir um movimento amplo em defesa da democracia e discutir a questão eleitoral. Mas eu creio que a gente pode ampliar também na eleição, depende do processo, depende disso que estamos vivendo, que é muito mais urgente, que é até o final de semana que vem a discussão, né? Eu acho que nós temos dificuldade do ponto de vista, né, das alianças entre os partidos, das diferenças, né, da história recente que construímos, de todos os problemas, dos erros, das reflexões que foram feitas, que alguns fizeram, da autocrítica que alguns fazem, que outros não fazem. Mas o foco agora não é a eleição. Nós podemos discutir a nossa cidade, como nós estamos fazendo, né, focar nos nossos problemas micro e nessa relação macro também, né, com o país e com o mundo que a gente inegavelmente tem. Então, por exemplo, eu encerro dizendo que a discussão que nós temos que focar é do domingo que vem. Por exemplo, eu quero conhecer o pessoal do site do Alicerce CRS, por exemplo, que eu vi que estava organizando a mobilização de hoje. Eu quero ver como é que vai ser o resultado, né, a discussão durante a semana, né, como é que a gente pode participar desse processo e também estar nas ruas domingo que vem do nosso jeito, né, com a nossa discussão, com o nosso acúmulo, com a nossa cara, né, se fazendo também ser visto nesse processo e exercendo aquilo que nós estamos fazendo aqui digitalmente, mas que a gente, com cuidado, né, eu sei que tu foi, Camila, a gente precisa aí também, nas próximas semanas, né, e estar participando dessas atividades. É isso que estamos querendo construir aqui. Um abraço, um bom domingo a todos, e eu vou sair também porque está chegando a hora da minha janta aqui. Beijo aí para vocês todos. Bom. Boa semana. Elisandro, um abraço. Obrigadão, tchau, tchau. O Elisandro falou sobre o grupo, né? O grupo antifascista, ele tenta se precaver de ataques e, enfim, então eles acabam só quando eles já estão no local, por isso pouca gente sabe, né? Só quem acompanha mesmo as mídias alternativas. Mas é bom a gente criar uma rede para que a gente se avise, né? Nós que somos de confiança, assim, que a gente se avise, para que não tenha boicote. Vou passar para o Aquiles. Bom, agradecer. Eu tenho muito a agradecer a todos que participaram daqui, os partidos, os movimentos. Essa iniciativa, eu acho que ela tem que continuar ao longo dos próximos anos. Mesmo que o isolamento acabe, eu acho que essa ferramenta e as redes sociais, elas devem ser cada vez mais utilizadas pela esquerda, pelas esquerdas, porque é por onde nós vamos conseguir arregimentar as pessoas. Nós não vamos mais conseguir, nem que tentemos, utilizar táticas que foram feitas nas décadas passadas. Essas táticas não funcionam mais. Ficou claro isso ao longo do último ano. É através das redes sociais e falando uma linguagem próxima das redes sociais que nós vamos conseguir trazer às pessoas essa hashtag eu vi somos 70%, né? Somos maioria. O problema é que, por enquanto, somos uma maioria que aparece acuada, uma maioria que parece ter medo de expor que somos maioria. Muitos acabam deixando os 30% falarem o que quiserem. Nós não podemos deixar isso. Ao deixar isso, muitos dos nossos líderes políticos deixaram isso acontecer. Jornalistas foram agredidos, mulheres foram agredidas, jornalistas mulheres foram agredidas. Agora, retomando o que eu tinha falado, um deputado dizendo em dar tiro, né? Não dá mais para deixar isso acontecer. Mas eu ia, por último, dizer, eu tinha esquecido de falar da questão dos nossos símbolos nacionais. Pode parecer para alguns que não é importante falar, mas é importante falar, porque o bolsonarismo está tomando os símbolos nacionais, sobretudo a bandeira. Então, quando nós ficamos com vergonha de utilizar os símbolos nacionais, a direita não tem vergonha de usar. A extrema-direita, melhor dizendo, não tem vergonha de usar. E ela vai usar. Ao ponto de dizer que a esquerda quer uma bandeira vermelha, que não sei o quê, não sei mais o quê. Não. Eu posso defender as bandeiras da esquerda e ainda assim defender as cores nacionais do Brasil. Eu sei muito bem o que significa o verde e amarelo,
o azul e o branco, mas ainda assim, o que o Fábio quer? Isso, exatamente. Isso aí, Fábio. Esse é o país que eu defendo, é o Brasil. É os símbolos do Brasil, não a ordem e o progresso. Eu acho que esse a gente podia retirar, né? Porque também esqueceram o amor, mas esse lema positivista nojento aí. Mas nós temos que começar a ir para as ruas usando o verde e amarelo, sim. Porque esse é o nosso país. Não é o país, não é deles. E não vai ser deles. Aquiles, muito obrigada. Eu queria até dizer que hoje, quando eu protesto, eu fui enrolada na minha bandeira do Brasil. Eu estava com um adesivo fora Bolsonaro enrolado na bandeira do Brasil e vou em todos os protestos com a bandeira do Brasil, porque essa bandeira é nossa. Né? Vou passar para o Zine agora. Zine. O Zine tá no mudo. Tá no mudo o teu microfone. Opa, desculpa. Só deixa eu te interromper um pouquinho, Zine. Assim, eu vou falar pro pessoal. Agora realmente é as considerações finais, então são 2 minutos para cada um. A gente vai ter que ir removendo as pessoas mesmo, tá? Por exemplo, o Aquiles, né? Depois a gente vai colocando aí quem tá na fila e a gente vai se falando, então. Obrigado aí, Aquiles. Pode começar aí, Zine. Bom, essa fala do Aquiles, da Camila, da questão da apropriação do símbolo nacional, e isso remete muito ao autoritarismo, né? Como a Hannah Arendt cita, eu acho que o Bolsonaro tem colocado muito em prática, e é uma coisa que assusta, né? E de tudo que a gente falou, nesse momento, a mais a curto prazo, eu acredito que essa defesa da democracia, do riscos que as nossas instituições estão correndo com esse governo, talvez é o que possa mais nos unir frente a esses 70% e poder aumentar esses percentuais, como o Fábio comentou, né? Agora, como servidor da saúde, eu não poderia deixar de pautar a questão que a gente se encontra num contexto de pandemia, né, de coronavírus. E quando se deflagra numa reunião ministerial que foi divulgada, autorizada a divulgação para todos os brasileiros, com todos os ministros, toda a cúpula do poder, e sei lá o tempo que deu, quase 2 horas de reunião, eles pouco paravam para pensar estratégias para poder reduzir os riscos dos brasileiros que estão morrendo diariamente, nos colocando aí num ranking que nos envergonha frente ao mundo, né? E que o próprio Estados Unidos fechou a fronteira para que qualquer pessoa que tivesse passado pelo Brasil nos últimos 14 dias não entrarem lá. Isso é bastante preocupante, né? E também se solidarizar em relação às famílias que sofrem com isso e para a gente humanizar esses números, porque cada vez que tem um informe oficial da Secretaria Municipal, de uma Secretaria Estadual ou o próprio Ministério da Saúde, aqueles números, eles têm consequências para muitas famílias que também estão sofrendo com isso, né? E o quanto talvez é assustador para quem começa a ter um sintoma de quadro gripal, que é tão comum conforme o frio se aproxima aqui para a gente no sul, e aquele medo de que talvez isso possa evoluir para um quadro de falta de ar, e aí talvez não ter respirador, né? Que é como está acontecendo em alguns estados aí do Brasil, que já deu colapso do sistema de saúde, e que tem que chegar a enterrar 3 valas junto, né? Como é lá no caso de Manaus, que acho que é um dos mais graves. Então, acho que a gente tem que se preocupar com essa questão de saúde e também fazer uma análise assim, por mais que nesse momento a gente se una, e eu acredito que muitos tenham olhado para as posições que o Mandetta estava tomando como ministro da Saúde, e talvez pensando que ele deveria permanecer no cargo pelo impacto que poderia dar, mas não esquecer também que, como do DEM, o partido do DEM, como deputado federal, ele votou lá a favor do congelamento dos gastos pelos próximos 20 anos, e depois gerou consequências para ele mesmo à frente da pasta, conduzindo num contexto de uma pandemia, né? Então, essa própria visão de Estado, que eu acho que é o que gera muitas divergências, acaba gerando consequências e trazendo mais para uma realidade aqui nossa, de Porto Alegre, considerando que 2020 é um ano eleitoral. Eu acho que é inevitável que, num primeiro turno, todos os partidos tenham os seus próprios candidatos por uma questão de sobrevivência, principalmente porque a gente está num contexto que não vai ter coligação proporcional. Mas acho que é importante a gente cuidar com o fogo amigo, para se sobressair como protagonista,
não acabar queimando quem está no mesmo campo político, que talvez possa comprometer no segundo turno, e a gente chegar num cenário como foi o do Rio Grande do Sul, de ter 2 do campo de centro-direita para concorrer, e a gente não ter em quem votar. Então, acho que é uma coisa importante para a gente refletir, e saudar, mais uma vez, essa iniciativa, e desejar para vocês uma excelente semana, e agradecer pelo convite. Obrigada, Zine. Está convidada para os próximos, inclusive. Vou ler o comentário aqui da amiga, companheira nossa aqui, Inajá Barros. O momento é de formarmos uma frente progressista, buscarmos diálogo com todos os movimentos sociais e com os partidos que estão descontentes com a forma de gestão atual. O Felipe diz que o Fleck tem razão na questão que dificulta a nossa unidade. E a Elaine Kowalski estava comentando sobre o que o Aquiles falou, né? O virtual tem que continuar porque as redes sociais são muito importantes para a nossa comunicação, né? De fato. Bom, agora eu vou passar para as considerações finais do Alexandre. Do Alexandre não, do Ricardo. Só, antes, Ricardo, deixa eu só cometer a indelicadeza ali de que a gente só pode manter 6 na sala. Então, daí, eu vou remover ali a gente vai removendo, tá? O Zine. Até mais, Zine. A gente vai se falando aí. Opa, posso começar? Quero parabenizar, né, essa iniciativa desse debate, bem produtivo, construtivo. Bom, quero falar sobre sendo historiador também, não posso deixar de falar de definição de esquerda e direita, né? A esquerda só existe porque existe toda uma opressão das classes ao longo da história, né, que se constituiu das classes dominantes. Tivemos aí no processo da Revolução Industrial, onde surgiu depois o marxismo. Por quê? Porque tem toda a questão da exploração. A esquerda eu definiria nessa questão, a esquerda é a pessoa saber se colocar no lugar do outro. Se todos soubessem se colocar no lugar do outro, nós íamos se importar com um morador de rua, com a pessoa que mora na periferia ali, que está com péssimas condições sanitárias ali, né? Nós íamos ter esse olhar, essa preocupação, nós íamos se importar, né, com vários jovens da periferia que morrem, né, pelas forças do Estado, ou pelos confrontos de facções diferentes, né, no tráfico de drogas, ou confronto contra a polícia, onde morrem vários jovens negros, né, que são vítimas dessa política opressora de segregação elitista que beneficia sempre a quem está lá para o lado do grande capital. Nós temos no Brasil, né, é inegável que nós temos no Brasil um apartheid social, racial. Né? Muitos acham que o Brasil vive uma democracia racial. Mentira! O Brasil não tem nada de democracia racial, democracia social. Existe um racismo velado no Brasil, aonde o negro, né, que mora, a maioria da minha etnia, mora nas periferias, são vítimas do Estado, vítimas de um preconceito marcado historicamente já por uma liberdade que não deu indenização nenhuma, né, que não construiu nada que pudesse dar oportunidade de inclusão. E nós temos hoje uma periferia com problemas, vilas, pessoas morando na beira do rio, de morros, é consequência de falta de políticas sociais. E a esquerda está desse lado. Só que a esquerda precisa evoluir. Nós precisamos fazer uma unidade de esquerda na prática. Há muita divisão dentro da esquerda. A esquerda, todo mundo quer ser mais esquerda que o outro, tem críticas. Tudo bem, todos os partidos erraram. Mas temos que ter consciência, procurar ver o que nos une. O que nos une como esquerda. Vamos continuar com essa de que aquele partido errou mais, aquele partido é de esquerda. Isso não constrói nada. Nós precisamos ter uma política de unidade. E hoje nós estamos vivendo uma questão muito séria. O ressurgimento do fascismo, ele é uma realidade, ele não é uma ficção, ele está aí. E eu posso entender como aconteceu aqueles horrores lá na Alemanha,
olhando o que está acontecendo hoje. É só perceber toda a intolerância, todo o preconceito, a raiva que está acontecendo aí. O antipetismo, o antijudaísmo da Segunda Guerra, né, nos levou a Bolsonaro no poder. Tá? Concluí o tempo. Não sei não, que esgotou o meu tempo. Vi aí, não quero infringir. Ricardo. Tem mais alguma coisa para dizer, Ricardo? Não? Obrigada, Ricardo. Essa iniciativa aí, desse debate aí. Que tenhamos outros com essa qualidade. Até a próxima. Eu quero só, antes de passar para as considerações finais do Felipe, só terminar o texto da Flávia, que ela me mandou aqui no particular. Ela falava sobre, né, contra este governo. E esta união deveria acontecer através desses sentimentos. E por esses sentimentos nobres geram a coragem que estamos necessitando nestes dias de hoje. Geram um motivo para acontecer essa união consolidada da esquerda. Para de pensar somente em seus interesses pessoais e dificuldades de união e pensar no povo, na fome e na miséria deste país. Este é o tema. Este é o verdadeiro e principal motivo para que toda a esquerda se una. Só o fora Bolsonaro, isso não é motivador. Só a nossa militância diária, isso não é motivador. Mas buscar fazer pelo povo o que Lula fez quando eleito, tirar nosso país do triste mapa da miséria e da fome. Esse foi o recado da Flavinha, que ela não conseguiu, né, falar. Tá lido, Flavinha, muito obrigada. Ela também aqui colocou um comentário que durante o caminho que a gente percorreu, né, com o grupo antifascista, estavam sendo aplaudidos e o pessoal batendo panela, inclusive, né, em apoio. Né? Precisamos nos dedicar às eleições e fazer a esquerda ganhar em todos os estados. Passar para o Felipe, considerações finais, Felipe? Então tá, gente, em primeiro lugar, parabenizar aí pela iniciativa, né, do mais importante, e precisamos ter mais debates desses. Depois olhamos anotações aqui para ser bem sucinto, né. Primeiro dizer que o Fábio Fleck, assim, nos deu um panorama perfeito da questão do que dificulta a nossa unidade, né, ele tem 100% de razão naquilo. Outra coisa é isso, eu acho que o essencial da nossa unidade nesse momento, né, é o fora Bolsonaro, fora o fascismo, que não é só o Bolsonaro, e a luta pela democracia, porque o golpe ele se agrava e está à nossa porta, né? Ele só não se efetivou ainda pelo racha que tem na própria direita, entre os partidos de direita, entre as organizações de direita e entre os próprios militares que não conseguem se unir para dar um golpe na democracia mais grave do que já está. Mas eles estão unidos, não estão divididos no modelo de governo, no modelo de exploração, do Estado mínimo, da exploração capitalista e do extermínio das minorias, né? E nós, povo negro, vemos bem isso. E essa é uma crítica que a gente faz do movimento negro unificado, né? De que a própria esquerda branca, apesar dos avanços que tivemos o povo negro no governo Lula, a esquerda branca ainda não conseguiu entender o nosso problema do povo negro, o extermínio que o povo negro sofre, tanto que isso não diminuiu nunca, né? E é essencial fazer esse debate identitário, porque o Malcolm X já dizia, né? Não existe capitalismo sem racismo. Então, combater o racismo é também combater, sim, a questão do capitalismo. E a questão da eleição é importante, mas é secundário, como já disse um outro colega aí, porque eu pergunto assim, teremos eleição? A gente não sabe se vai ter eleição, o golpe está batendo a nossa porta. Então, antes da eleição, que é importante, é mais necessário discutir essa unidade de resistência ao fascismo, ao bolsonarismo, que não é só o Bolsonaro, e ao golpe militar que está batendo a nossa porta. Então é isso, parabéns a todos aí, vamos continuar no debate, que é muito importante. Obrigado, boa noite. Só para encerrar, dizer assim que eu vou dar uma caneca nova de presente para Camila, para não ter que estar assistindo essa caneca aí na live. Um abraço a todos aí. Parabéns, Camila, pela luta na rua também. Obrigada, Felipe. Eu vou querer uma caneca, pode me dar. Estou aceitando. Passar agora para as considerações finais do Gustavo. Gustavo. Foram propostas. O microfone. Tá, eu ligo aqui, né? Tá.
também parabenizo o Movimento Mais pela iniciativa. Considero que cada uma das perguntas que nos foram propostas daria uma live diferente. Inclusive, até porque, separando por live, a gente poderia fazer com réplica, com tréplica, porque eventualmente a gente sempre pode discordar de alguma coisinha e aí poder resolver algum possível mal-entendido. Eu acabei na minha fala inicial me concentrando só na primeira pergunta, então eu queria passar rapidamente pela segunda e pela terceira. Sobre a escalada fascista, a possibilidade do golpe, a gente está vendo pelos confrontos que estão acontecendo que existe um movimento, existe um sentimento autoritário e existe um preconceito, uma radicalização, mas eu tenho minhas dúvidas quanto à possibilidade de uma efetivação de um golpe militar efetivamente, porque para poder afirmar isso a gente teria que saber o que se passa dentro das Forças Armadas. Eu imagino que exista ainda um estigma forte de 64, então que boa parte dos militares não gostariam de se aventurar num golpe, e que, bom, e sugiro então que certamente outras pessoas vão discordar, que de repente a gente possa fazer uma live sobre isso, né? E que, bom, o general Heleno é um representante daqueles que fizeram parte, e que possivelmente essa retórica exista só entre os generais mais velhos e provavelmente os da reserva. Bom, mas de qualquer forma a institucionalidade está comprometida, porque senão a gente não veria esses confrontos que estão acontecendo sem que aconteça nada, sem que pessoas que pregam a rompimento da institucionalidade sofram as punições. Então, existe um problema de institucionalidade, mas por exemplo, para retirar um presidente, como aconteceu com a Dilma, não basta que tenha um crime de responsabilidade ou que tenha o cometimento de um crime. É necessário que o apoio popular derreta também. E apesar de existir essa hashtag somos 60%, o outro lado tem o somos 30%. E com 30% é difícil de derrubar um presidente ou mudar alguma estrutura de poder. A Dilma, lembrando que em 2016 ela chegou a ter 8% de aprovação. Então são situações bem diferentes, e eu acredito que o caminho para eventualmente tirar o Bolsonaro do poder é fazer o apoio entre os apoiadores dele derreter. E isso é trabalho de convencimento, de discurso, de mostrar a verdade, de desmascarar fake news. Bom, e bem rapidamente, então, sobre o terceiro ponto, a gente precisa fazer a distinção do que é uma direita republicana, que seja liberal, conservador, que eu imagino que o Marquesan represente, e uma direita reacionária, que o Bolsonaro representa. Então, eu não acredito que as eleições de 2020, ou as eleições municipais em Porto Alegre, sejam plebiscitárias como o segundo turno de 2018. Então, a gente precisa estar preparado para isso, que não vai ser uma cruzada contra o fascismo, se preferirem usar, ou contra o autoritarismo, a eleição de 2020, mas contra uma direita liberal ou conservadora. Então as coisas mudam completamente. A nossa retórica precisa ser diferente. É isso. Obrigada pelo teu comentário, pela participação. Vou passar agora para as considerações finais do Alexandre. Acho que o Alexandre travou ali, vou chamar então o Wagner. Wagner? Microfone, Wagner. Oi, agora sim, desculpa. Eu caí algumas vezes aí, tanto no backstage, mas acho que agora está mais estável. Eu acho que o Alexandre pontuou coisas importantes do PDT, e que são que não é só apoio popular, né? O que derruba um presidente é tu ter um outro projeto para assumir, né? Para que seja assumido.
Eu acho que o projeto que derrubou a Dilma, tu tinha um grupo que queria assumir o poder, né? Bem claro isso, né? Já como é que esse grupo se desenhava, e o Bolsonaro hoje não cai por falta de opção. Né? Como tu não tem uma coalizão ali, ele deu algumas passas para o Centrão e, por enquanto, tu não tem uma força política suficiente para derrubar o Bolsonaro. E aí é que está o ponto, né? Porque como que vai se desenhar agora um novo projeto político? Porque a direita, a gente fala da direita, mas tem algumas direitas aí, né? Tem alguns grandes empresários que aceitam a pauta liberal do Bolsonaro, mas o Bolsonaro como um todo, o bolsonarismo como um todo, não faz pauta de boa parte dessa direita. A gente pode ver que a Globo bate no Bolsonaro desde a eleição. Então, tem uma força da direita aí que o bolsonarismo não representa, né? Mas, embora ele pegue algumas pautas, e eu acho que a gente pode... tem coisas que a gente pode, sim, dialogar. Eu acho que o Estado mínimo ele é absurdo, mas esse Estado que existe, ele tem que diminuir, né? Esse Estado oligárquico, ele tem que diminuir. Então, a gente tem que pensar uma outra forma de Estado, do mesmo jeito que eu falei que a gente tem que pensar uma outra estrutura de economia. Então, como que a gente pensa a economia? Como que a gente pensa essa diminuição do Estado? Porque ela é importante, é uma pauta importante, a diminuição do Estado. Se para o lado da direita é a ideia do Estado mínimo, do nosso lado é a ideia de diminuir o Estado oligárquico, né? Porque o alto custo do Estado não é dos gastos sociais. O alto custo do Estado são grandes subsídios, são, né, grandes oligarcas aí que estão há 300, 400 anos, né, pautando a política territorial do país. E então a gente tem que pensar como que a gente vai desenhar um novo projeto, né? Como que a gente vai tocar, como que a gente pensa uma pauta da educação, uma pauta da economia e a pauta do Estado institucional, né? Como que a gente vai desenhar isso e aí a gente pensar a partir desse pragmatismo, construir as alianças, em vez de fazer o contrário, né? Pensar as alianças e as ideologias em comum para a partir daí para começar um projeto. Eu acho que a gente tem que pegar as partes pontuais dos projetos, o que é a educação, o que é a saúde, o que é a questão do Estado, a questão social, né? Então, e a partir daí criando alianças, e a partir daí se desenha um novo projeto de país, e a gente vai fazer isso, né? As eleições, com eleições, antes das eleições, já desenhar esses projetos aí. Beleza? Obrigadão, então, ok? Vou continuar acompanhando aí. Wagner. Obrigada, até a próxima. Um abraço. Vou chamar o Alexandre agora para as considerações finais. Alexandre, contigo. Só o microfone que está no mudo. Opa, agora sim. Alô? Estão ouvindo? Para finalizar, continuar, né? A gente falar um pouco mais um pouco. Talvez eu não tenha completado meu raciocínio. O que nos une é a luta contra qualquer tipo de opressão. Isso, né? Historicamente, essa é a nossa luta. Isso que é o que nos unifica, né? O que nos faz nos encontrar, o que faz nos fortalecer também é a luta contra qualquer tipo de opressão. E também o que também, ao mesmo tempo, nos diferencia muitas vezes são as formulações, as concepções e formulações para o enfrentamento desta opressão, historicamente falando. Estamos num momento diferente, talvez, aqui no país, realmente estamos numa situação bem atípica, fora de qualquer parâmetro, né, do que a gente vinha acostumado a viver enquanto democracia burguesa, nos limites da democracia burguesa, e num momento em que talvez essa democracia burguesa começou a ser atacada, ou começou a ser, né, já fustigada, começou a ser questionada nas suas formulações econômicas, houve todo esse processo, esse golpismo, né, esse golpismo contra uma possibilidade um pouco melhor, né, de ampliar as políticas públicas, né, de trabalhar um pouco de fazer políticas, né, para que as classes populares pudessem ascender economicamente e pudessem também crescer culturalmente, né? Não é à toa que a pauta cultural que foi eleita pelo bolsonarismo, né, através de Olavo de Carvalho, em que pautou desde o início a cultura no seu sentido amplo, a educação no seu sentido formal, o que as universidades estavam fazendo, o que a educação
lá cada um de nós que somos professores, o que nós estaríamos fazendo lá na ponta, dentro de uma sala de aula, com todas aquelas, né, barbaridades que foram lançadas para a opinião pública do que nós estamos fazendo enquanto agentes culturais. E aí eu acho que esse é o desafio. Eu estou já começando e estou, né, tendo a oportunidade de construir junto, virtualmente, a política de educação para Porto Alegre, junto à chapa do Manuel e Rosseto, e a gente está fazendo esse debate, né, de reconstruir, de recuperar e até mesmo de construir uma política educacional, uma política que amplie, que vá além da democracia formal, né? Ou seja, que a educação possa, através dela, a gente ampliar o espaço de democratização do ensino, de democratização do acesso e a democratização da participação da comunidade escolar dentro da escola. Já temos as ferramentas, né? Já temos as ferramentas para ampliar essa participação política, essa pedagogia democrática dentro das escolas, e cabe, então, a gente, então, a partir dessa formulação que a gente está construindo para a chapa de Manuela e Rosseto, a gente possibilitar esse resgate da educação, de uma educação pública de qualidade, participativa, que amplia a democratização da rede pública e da educação em especial. Agradeço, companheirada, gostei muito, para que a gente trocar ideias, a gente poder contribuir aí. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Chamar o Fábio Goulart agora para as considerações finais. Eu fico sem áudio, não sei por quê. Pois é, eu quero agradecer a todos, em especial o Fábio Fleck. Eu vi o quanto foi difícil conseguir fazer essa organização e foi um tremendo sucesso. Até falei para ele, eu acho que antes de ontem, quando começou todo o processo, que ia pagar um X para ele se ele conseguisse, então pode anotar aí que estou devendo esse X aí para ti, tá? O que a gente fez aqui é um exemplo de que a união das esquerdas é possível. E é possível não porque temos um candidato só, não teremos, né? Como o Zini disse, pela sobrevivência dos partidos, pela sobrevivência da própria democracia, né? O que não é que temos pautas em comuns e que vamos lutar por elas, que ninguém é pelego. A gente vai à rua, a gente vai às redes, a gente vai na justiça, a gente vai aonde for necessário para garantir essas pautas, tá? Eu, como pré-candidato a prefeito pelo PSB, o que mesmo me interessa nesse momento é a eleição, né? Eu estou vendo essa questão toda minha aí como uma oportunidade para estar estudando gestão pública, para estar pensando novos modelos, justamente por ver que os modelos de antigamente, né, a própria Frente Popular é um grande exemplo disso, já não nos servem mais. Foram bons, mas precisamos de algo novo, algo melhor. Os modelos estrangeiros funcionam bem em países com outras formulações, né, mas a gente precisa pensar novos modelos. E esses novos modelos, para mim, acima de tudo, né, quando eu falo em pensar na cidade, eu estou falando em pensar nas pessoas que vivem na cidade. Ou seja, pensar nos outros. E aí entra uma questão que cada vez mais eu tenho adorado. E embora não pessoalmente, né, muito online por causa dessa questão da pandemia, que é ouvir os outros, né? Isso tem me ajudado a me tornar mais humano. E, ao mesmo tempo, em pensar estratégias para humanizar a política. E aí, dentro dessas estratégias para humanizar a política, para não ficar só na teoria filosófica aqui, eu já consigo apontar 3 pontos, tá, que estão dentro aí de todas as esquerdas, setores progressistas, e que podem fazer a gente começar a desenhar um novo modelo de gestão para as nossas cidades, e, se tudo der certo, para o nosso país muito em breve, porque a gente vai sim derrotar o fascismo, tá? Esses pontos fortalecer a gestão participativa, e eu vejo que o uso das novas mídias sociais, é essencial para isso, né? Por quê? A gestão participativa, ela é o único jeito da gente estar ouvindo as pessoas e governando de fato para elas, e não para interesses de corporações, né, como o Wagner Garcês
muito bem citou, oligarcas que estão no poder há 500 anos nesse país. Então, como é que a gente enfrenta isso? Com o fortalecimento da gestão participativa. E as novas mídias é uma grande ferramenta para isso. O segundo ponto é incentivar a economia criativa. Economia essencialmente popular. Assim a gente consegue dar um drible no desemprego, que vai ser o grande problema pós a pandemia. E eu não tenho dúvida que o brasileiro é muito criativo. E que dessa criatividade vai vir soluções para melhorarem e muito o nosso país. E, quem sabe, até o mundo. E o terceiro ponto, que como professor, para mim, é essencial, é desenvolver uma educação humanizada. Uma educação, né, que prepare para ouvir os outros, por isso mesmo, uma educação para a empatia. E, obviamente, uma educação mais empática é uma educação para a sustentabilidade, onde o indivíduo vai entender que ele não é uma ilha, e que ninguém é uma ilha, que todos nós estamos vivendo num só ecossistema, numa só sociedade, e precisamos, né, dar o melhor de cada um para que tudo isso funcione, e também que juntos a gente pode muito mais, que unidos somos mais fortes, como eu falo aqui na minha comunidade, Moradas da Ípica, Campos de Ipanema, onde eu sou liderança comunitária, tá? Então, somente para finalizar, 3 hashtags para a gente estar subindo aí na semana, em todas as redes sociais. Eu vou estar usando minhas redes, filosofiahoje.com, no Face, no WhatsApp, no Insta. Essas hashtags para marcar o que estamos fazendo aqui, que é nos unirmos em causas maiores. Hashtag somos 70%, hashtag fora Bolsonaro e hashtag fora fascismo. Obrigado, valeu, e até a próxima. Obrigada, Fábio. Sim, vamos subir essas hashtags aí, é muito importante. Agora eu vou fazer as minhas considerações finais, né, antes da gente terminar. Só ler aqui antes o comentário da Elaine, dando boa noite aqui para nós, falando: a esquerda pode mudar esse cenário triste que estamos vivendo, assim esperamos, né? Bom, só queria comentar aqui que realmente eu concordo quando foi dito, agora não me lembro por quem, que a gente precisa, assim, de um projeto alternativo, né? Projeto amplo de inclusão, né? Que seja alternativo ao projeto que está aí, com certeza. Também concordo com o Fábio Fleck. Vamos pensar nas pautas que nos unem e deixar de lado a questão da briga por protagonismo, que, para mim, nas últimas eleições muito claras, assim, que havia uma quebra da esquerda e uma busca por um protagonismo e que acabou nos prejudicando. E é a única irmos as esquerdas agora, porque a gente vai precisar da união da esquerda, assim como a gente vai precisar nos unirmos com a direita progressista também, né? A direita legalista, né? A direita que é democrática, né? A gente vai precisar deles, a gente não vai conseguir fazer sozinho. Como eu também concordo quando o Elisandro falou que é um cenário muito parecido com as diretas já, em alguns aspectos, sobretudo nesse aspecto de união da direita com a esquerda e das esquerdas, obviamente, né? E acredito que seja esse caminho. Hoje, quando a gente foi para o protesto, teve muita manifestação a favor, e o caminho, como o Bolsonaro ainda tem 30%, cada vez derretendo mais, mas ele ainda tem esse 30%, acho que a forma de acabar com esse governo é através do judiciário, é através do STF. Vai ser difícil ser através do Congresso, e também o Congresso é um caminho mais longo. Então, eu acho que o caminho mais curto e o mais efetivo vai ser pelo STF, e o STF não pode também se negar, né? Se esconder. Não está fazendo isso, não estou dizendo que ele está fazendo até hoje. O Celso de Mello comparou o governo Bolsonaro, ele comparou este momento com o momento da Alemanha de Hitler, inclusive falando que os bolsonaristas não gostam da democracia, e isso é evidente.
Essa fala do deputado Daniel Silveira hoje foi uma fala completamente desesperada, embora ela legitime possíveis atos violentos contra as nossas manifestações, ela legitima, ela incentiva, é muito perigosa, ela precisa ser investigada, ela precisa ser punida, né, sobre tudo isso. E sim, foi ele que quebrou a placa da Marielle Aquiles, eu pesquisei, foi ele. São pessoas que eles não aceitam o amplo debate democrático, eles não aceitam a pluralidade da democracia. Eles são ditadores, eles têm um perfil ditador, eles não aceitam. Então, esse tipo de pessoa é difícil a gente manter o diálogo, né? Então, eles precisam, quando eles infringem alguma lei, eles precisam ser punidos. É só a força da lei que pode, que está ao nosso lado e que pode efetivamente colocar limite, né, nesse método antidemocrático, Gil. Mas, então, que lê o comentário da Josemara, que nos deu parabéns. Quero agradecer a todo mundo que comentou, todo mundo que participou, e vou passar para o Fábio Fleck para ele colocar as considerações finais dele. Obrigada, pessoal. Bom, me escutam aí? Me escutam bem? Tá, eu vou fazer aqui as considerações finais, né? Para mim é um pouco mais difícil, porque eu sou DJ, sou administrador, e coloco os créditos ali, é um pouco mais difícil, né? Bom, eu considero que a live ela teve um êxito, né? Eu acho que a gente ficou bastante apreensivo se conseguiria fazer, porque o desafio ele foi gerado assim em cima da hora, digamos assim, não foi com tanta antecedência, vamos colocar assim, né? Eu acho que a gente teve dificuldades, não vamos negar, a gente teve dificuldade principalmente de organização, tá? Como eu disse, a gente é a primeira vez também que nós organizamos uma live com um grupo tão grande de pessoas, né? Na verdade, é a segunda vez que nós organizamos uma live assim do Movimento Mais. Então, na primeira nós fizemos a proposta de uma hora, nós chegamos a 2 horas. Hoje fizemos a proposta de 1h30, estamos chegando a 2 horas também. Então, eu acho que fica um pouco na nossa mente que o padrão é 2 horas. Né? Na verdade, talvez seja o nosso padrão, né? A gente não consegue evoluir disso. Então, assim, eu deixo aberto aqui o canal, o Ricardo Vieira, né, que ali ele é do PCdoB e também faz parte do grupo União das Esquerdas. Eu acho que fica aqui aberto para que, se a gente quiser fazer novas lives, né, eu só acho que a gente tem que organizar um pouco com mais antecedência, um pouco melhor, no sentido de que as pessoas precisam se inscrever, também tem um limite de participantes, né. Eu vi ali que, por exemplo, alguns não conseguiram participar por questões técnicas, como a Flavinha, outros não conseguiram participar porque chegou na hora e tinha um compromisso, né, como foi o caso do Thiago Santos, enfim, do Luiz Moura, ou tem pessoas também que não conseguiram, naquele momento, participar, que é o caso do Raul, ali, que ele era filiado ao PT, né. Então, assim, eu peço desculpas, né, de modo geral, assim, que a gente não conseguiu dar a perfeição que a gente desejava, mas eu acho que foi bastante... A gente teve uma live de sucesso aí, tá? Foi excelente a live. Foi plural, né? Todos tiveram ali o seu tempo, a gente ainda está se adaptando com as ferramentas, né? Mas a gente está indo bem, eu acredito, tá? Bom, dito isso, eu acho que é importante que a gente considere a fala de todos aqui que participaram, né? Muitas pessoas participaram de diferentes partidos, de diferentes movimentos políticos e sociais, né? E todas elas como uníssono, pensando em como se dá uma possível união de esquerda. Eu continuo pensando nisso assim, que é difícil, mas a gente tem que pensar possível, né, do que nos une, quais são as pautas que nos unem. Como a Camila falou, eu concordo, né, que a gente tem que, inclusive, pensar em uma união talvez de centro, né, com alguns partidos que se consideram centro, né, e até centro-direita, dentro para a questão contra o Bolsonaro, né, com a questão digamos ali, do possível golpe. Mas concordo também com cada um, eu concordo um pouco. O Gustavo citou ali, por exemplo, que provavelmente não vai ter um golpe militar, e eu concordo com isso.
muito difícil, né? Com pandemia, não é todo o quartel, o exército tem que dar um golpe na marinha e na aeronáutica também, não é tão simples, tá? Mas conhecendo o Bolsonaro, como a gente conhece, que é um sinônimo de incompetência e loucura e desumanidade, eu acho que é bem possível ele cometer isso e ficar uma semana num golpe e preso. Todo mundo, entendeu? Eu não sou, sinceramente, eu não duvido de mais nada aonde a gente chegou. O que eu posso dizer para a gente finalizar, para além que a gente tem que pensar na pauta que une as esquerdas, né, como uma urgência, e se é que a gente vai conseguir fazer isso, principalmente para uma união pontual, como eu disse, né? Não precisa ser uma frente ampla ou uma frente popular para sempre, né? Então, concordo aqui com cada palavra, não concordo com tudo, obviamente, mas com cada um que falou aqui eu tenho uma concordância em algum ponto, né? Então, eu acho que é isso, acho que foi foi excelente aqui a live, né? E digo assim, hoje a gente está tendo vários conflitos lá do racismo que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, os negros, inclusive a esquerda, ela tem protestado bastante, né? E o Trump tuitou que vai tornar o movimento antifascista, né, o movimento antifascista como terrorista, tá? E, obviamente, né, o seu vassalo aqui no Brasil, o Bolsonaro, disse que vai fazer o mesmo. Ele retuitou, disse que vai fazer o mesmo. Então, gente, primeiro, parafraseando e até, digamos aqui, compartilhando o que falou lá o Leonel Hadi, que ele é líder do movimento antifascista, né? Ele é policial civil, né? Participa também conosco lá do grupo da União das Esquerdas. Ele falou assim, que na verdade não existe movimento, não tem estrutura, não tem um presidente do movimento antifascista do Brasil, não é um movimento, né? E todo mundo pode ser antifascista. No limite, 70% da população pode ser antifascista, né? E aí, será que ele vai conseguir prender 70% da população brasileira de terroristas, né? Vai considerar que são todos terroristas? Então, não tem como mais continuar. A gente precisa pensar, como o Fábio Goulart falou ali, nas ferramentas institucionais, a Camila também, né? Nas ferramentas jurídicas, nas ferramentas institucionais, tem que judicializar a política, a gente tem que fazer uma mobilização digital, mais lives, mais campanhas, qualquer tática, impeachment, cassação da chapa, não importa. E quando possível, eu sei que o Zini comentou também, não é o momento de talvez a gente ir na rua, mas já é o momento de pensar em como que a gente vai se mobilizar para ir para as ruas, tá? Porque o que está acontecendo é crítico. Mas é isso, da minha posição, eu acho que eu tinha para falar isso. Encerramos aqui, eu agradeço a todos, agradeço aí principalmente a vocês três, né, Camila Graneto, Aquiles Oliveira e o Fábio Goulart, que somos todos do Movimento Mais aí, e vamos continuar tanto com essas lives, convidando mais pessoas, um grupo grande, de maneira mais organizada, vamos continuar falando sobre isso, mas também toda sexta-feira a gente vai ter o Mais Debate, né, e daí sim nós quatro ali conduzindo os temas, né, que vão aparecendo. Mas aí agora eu me despeço, né, deixo um abraço a todos, e eu queria só que a Camila finalizasse aí, porque é ela que é a apresentadora do Mais Debate, só para ler os comentários ali, Camila, e a gente encerra então para dar ali 1 hora, então, aliás, 2 horas então de live, tá bom? Obrigado. Pois é, né, gurizada, ficou 2 horas, né, não é que o Elisandro nos parabenizou pelo debate, que saúdo quem tem disposição de ir para a rua, obrigada. Temos, até isso. A Elaine aqui também, né, deixa um comentário para a gente. Quero agradecer a todo mundo, a Josemara também, parabéns. A Sandra, dizendo que foi ótimo. A gente espera ter mais lives desse porte, assim, que a gente possa unir as esquerdas, diminuir cada vez mais né, as nossas diferenças que existem, né, entre movimentos de esquerda, e ver que a gente tem uma pauta muito maior, muito além, que ameaça a nossa democracia, numa escala muito veloz para um regime totalitarista. E é isso, gente. Eu quero me despedir desejando a todos uma boa... A gente já vai começar a preparar lá sexta-feira, a gente aceita sugestões, convida todo mundo para participar. E mais, boa semana para todo mundo. Tchau.